Olá, a gente vai falar de sucessão ecológica. Bom, começando pela definição então, é uma série de comunidades de determinado ecossistema, desde a colonização até a comunidade clímax. A gente vai ter um- uma história em um determinado local que começa com a colonização com uma espécie bastante simples, e elas vão alterando esse ambiente físico e permitindo que outras espécies mais complexas cheguem ali, até a gente ter uma comunidade clímax que a gente pode considerar sendo uma floresta. Essas comunidades elas vão passar por mudanças ordenadas, então tem uma ordem, nunca uma árvore grande que chega primeiro, sempre vai ser uma planta bem pequena. E são graduais, não acontece muito rápido. A gente vai ver isso em detalhe, tá? Então a gente fica com essa definição aí. É uma série de comunidades de determinado ecossistema, desde a colonização até a comunidade clímax. São dois tipos de sucessão. A primária, que é a colonização de um espaço onde não havia nem solo nem seres vivos. Por exemplo, uma rocha. Pode ser o topo de uma montanha, pode ser uma ilha vulcânica. E uma ilha vulcânica é um vulcão embaixo da água, ele entra em erupção, solta a lava e a lava aflora para cima da água. E aí você tem um espaço novo, uma ilha nova, que é só um monte de pedra, um bloco de pedra, e ali vai começar uma sucessão primária. Um ambiente onde não tinha nenhum tipo de vida e vai passar a ter vida então pelo processo. A sucessão secundária é a recolonização. Já houve a sucessão primária e por algum evento, pode ser da natureza, um incêndio, um deslizamento, um relâmpago, alguma coisa, abre um espaço que pode ser colonizado de novo. Ou então por ação antrópica, ação humana. O homem pode ir lá e desmatar. A partir do momento que o homem desmata uma mata, lógico, né? Desmata uma floresta, é possível que haja a sucessão secundária. Vamos começar falando da primária, logicamente. Ela tem uma sequência de eventos. Primeiro a gente tem as comunidades pioneiras, que são as primeiras, depois intermediárias, que são as do meio, e depois a clímax, que é o final. Lembra de um filme, o clímax é a parte bacana. A história toda te leva ao clímax do filme. É a mesma coisa aqui. Então, a comunidade pioneira, ela corre quando ainda não há solo. Primeira característica. Você não tem um solo bem formado e ela vai lá para começar a criar o solo. Essa é a vantagem que ela tem. E são presentes nessas comunidades os fungos e líquens e algumas briófitas. Que a gente vai ver bastante. Vocês vão cansar de ver, na verdade. Aqui uma imagem de uma rocha de montanha com umas plantas bem pequenininhas, porque não tem muito solo, é mais rocha do que planta. As comunidades intermediárias geralmente são espécies de desenvolvimento rápido, briófitas e gramíneas, elas crescem muito rápido, são anuais, então se chegar o inverno, no outro ano ela consegue se desenvolver de novo no verão. E algumas espécies arbustivas e de árvores de pequeno porte também pode ocorrer. Sempre espécies que se desenvolvem bem rápido. Aqui uma imagem de uma montanha. Vocês estão vendo que tem um monte de rocha ali, mas entre a rocha já tem um pouquinho de solo, começa a desenvolver umas moitinhas ali. Tudo bem? Essa é a ideia de comunidade intermediária. E a comunidade clímax, ela caracteriza por uma comunidade estável com um grande número de espécies, como por exemplo a Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica. E aqui eu coloquei fotos da Floresta Amazônica. Vocês podem ver na esquerda, o quadro esquerdo superior, como ela é fechada, olhando para cima, olhando de cima para baixo na esquerda inferior, olhando de um helicóptero a imensidão dessa floresta e olhando bem de pertinho no quadro da direita inferior. Bom, passei rápido porque eu vou apresentar um esquema geral logo em seguida. Mas antes, no esquema eu vou falar disso também, que eu já gravei o vídeo. Eu vou colocar só uma introdução para ficar bem claro a importância do solo para o desenvolvimento da comunidade. O modelo didático é a montanha, que vocês vão ver mais para frente nos vídeos que eu já preparei. E começa então com a rocha, simplesmente a rocha, e alguns líquens ali.
Essa rocha vai criando fissuras dela, pela exposição dela pelo clima, a variação de temperatura, a ação do vento, e os líquens e fungos vão corroendo essa rocha, formando uma primeira camada de solo e quebrando um pouco a rocha. Esse solo, as raízes desses arbustos, dessas graminhas pequenas, continuam a fragmentar a rocha. Isso vai fragmentando e gera um solo mais profundo. São solos jovens aqui. E aí você já tem pequenas árvores. Conforme as árvores crescem, elas jogam a raiz para baixo, obviamente, mas essa raiz ela entra muito mais profundo do que a gente imagina. E essa raiz entrando solo adentro vai criando esse solo maduro, que ele é bem profundo, e na camada superior ele tem humus, que você tem bastante resíduo orgânico. Bom, basicamente é isso que vocês precisam saber do solo, que no desenho que vem a seguir não ficou tão claro. E esse esquemão aqui, que é o esquemão didático que todo mundo usa, de rocha nua, líquens e musgos, ervas de pequenos arbustos, matagal com arbustos, pinheiros e abetos e os carvalhos que se encontram nos livros. Eu vou fazer um esquemão agora com um desenho muito melhor, porque eu sou um artista e vocês acham que vai ficar melhor explicado. Aqui está o gráfico mais básico que a gente encontra, é o clássico dos modelos didáticos. Eu já dei uma pré-desenhada nele, eu tentei gravar desenhando direto e ficou uma bela de uma porcaria. Até porque minha vizinha gritava junto, era no período da tarde. Aí depois eu coloquei um som de fundo, foi um desastre. À tarde não deu certo de fazer isso, então deixei pré-desenhado para tentar explicar para vocês. Como é que funciona esse gráfico aqui? A primeira coisa que a gente vai entender é que a sucessão ecológica ela funciona ao decorrer do tempo. O tempo não influencia o que acontece, mas a gente percebe as mudanças que acontecem conforme o tempo passa. O que acontece é o seguinte: a sucessão ecológica é uma série de alterações no ambiente promovida pelo desenvolvimento da comunidade. Então vocês lembram lá que a comunidade são várias espécies que estão naquele local. Elas começam a colonizar aquele local e conforme elas se desenvolvem, elas permitem que outras espécies cheguem e colonizem o local e também alteram esse ecossistema. A gente vai ver aos poucos. O que interessa então é que a sucessão ecológica é uma série no tempo, então são alterações que a gente pode pontuar no tempo, de modificações na comunidade e no ecossistema. Então como é que isso funciona? Vamos pegar o desenho aqui. Aqui na primeira parte, isso que eu desenhei são rochas super bem desenhadas, tá? Sou um artista. E essas rochas, esses pontinhos verdes aqui, estão representando os líquens. Os líquens, então, numa sucessão ecológica primária, eles vão ser os primeiros organismos a colonizar, produtores, os primeiros produtores a colonizar uma pedra nua, que não tem nenhum tipo de vegetação. Porque ali não tem o solo, e os líquens eles têm a característica morfológica deles, permitem que eles colonizem diretamente a rocha. Conforme esses líquens vão se desenvolvendo, eles vão esfacelando a rocha. A rocha vai esfacelando e depois de um certo tempo, esses fragmentos de rocha vão caindo e também por conta das intempéries, vem o vento, a chuva, os líquens agindo na rocha, vai formando uma poeirinha, e aqui de cor de rosa eu coloquei a formação de solo, né? O solo ele começa bem devagar, no formato como se fosse uma poeirinha. E aí esse solo bem pobre em nutrientes ainda, como se fosse uma sujeira mesmo, não parece terra tal qual a gente conhece, ele já permite o desenvolvimento de outras plantas. Que aqui eu fiz, vocês podem ver que tem uma folha muito bem desenhada, aqui de verde. E essas plantas são alguns musgos, se o ambiente for úmido. Se for bem seco, os musgos não conseguem se desenvolver muito bem. Então algumas gramíneas, algumas plantas bem pequenininhas vão se desenvolvendo nas frestas das rochas onde se acumula essa poeira que vai dar origem ao solo.
Bom, passando então, se a gente der mais um salto no tempo e observar isso, imagina que cada divisória dessa é um salto no tempo. Passaram-se anos, muitos anos. E você volta no mesmo lugar para observar como essa comunidade está se desenvolvendo. Essas plantas têm raízes mais fortes que são capazes de, por pressão, ir soltando mais ainda a rocha e quebrando a rocha, formando mais solo. Então, com mais solo, a gente começa a observar a presença de pequenos arbustos. Esses arbustos eles já começam a mudar a estrutura da comunidade como um todo. Primeiro, porque os arbustos vão produzir uma quantidade maior de folhas que vão cair nesse solo aqui quando as folhas morrem, porque todas as folhas acabam morrendo quando a planta for trocar de folha, caem essas folhas aqui, começa a decomposição das folhas, aumentam os nutrientes do solo, mas mais do que isso, quando a gente está aqui nessa condição inicial, por ter só rocha e não ter solo, a água ela não fica muito aqui, ela evapora muito rápido. Com um pouquinho de solo, esse solo já consegue segurar um pouquinho mais de água, mas mesmo assim evapora muito rápido. Tendo arbustos e caindo folhas aqui, permite que o solo que esteja aqui se torne mais úmido, ele retém umidade por mais tempo. Retendo umidade por mais tempo, permite o desenvolvimento de sementes de plantas maiores. Essas plantas aqui, que são árvores muito bem desenhadas, desenhei folha por folha, um primor da arte moderna. E essas árvores aqui, elas possuem sementes que se desenvolvem em solo úmido. Bom, o que a gente está percebendo aqui até esse ponto? A gente tinha um lugar que não tinha solo, o solo começa a aumentar, então a variação de solo ela vai aumentando ao longo do tempo. A gente tem maior solo. E eu coloquei aqui em lilás, é lilás isso, a variabilidade das condições ambientais, que é um gráfico aqui, ó. Essa reta começa uma grande variabilidade que vai caindo ao longo do tempo. O que significa isso na prática? Na prática, significa que quando tem só a rocha, a temperatura ela oscila muito. Ela esquenta muito durante o dia e esfria muito durante a noite. A água que cai aqui, quando chega o dia, esquenta demais e evapora tudo. Então você tem uma variação de temperatura muito grande e uma variação de umidade muito grande. Conforme começam a vir as primeiras plantas e um pouco mais de solo, essas plantas vão absorvendo calor, então não esquenta tanto durante o dia, logo não evapora tanta água, essa variabilidade aqui em roxinho vai caindo, vai diminuindo, começa a ficar mais estável o ambiente. Quando a gente passa no próximo passo, da mesma forma, mais úmido, quando tem água, a água, já falei isso para vocês, a água é um mau condutor de calor, então ela funciona como um laço térmico. A variabilidade vai caindo, caindo, até que quando você chega na situação clímax, com grandes árvores, você tem pouca variação de temperatura e de umidade. É um ambiente bastante estável para o desenvolvimento da comunidade. Então, tem duas lógicas até aqui que a gente já viu. Primeiro, o solo ele vai aumentando com o tempo, a comunidade vai providenciando o solo, vai degradando essa rocha aqui. Depois, a variabilidade de condições ambientais ela vai diminuindo, se tornando um ambiente abiótico cada vez mais estável. É isso que a gente tem que entender. O ambiente se torna mais estável, do ponto de vista de umidade e temperatura. Bom, voltando agora ao desenvolvimento. Essas plantas se desenvolveram por causa da umidade, senão não teria como. Essas pequenas árvores precisam de água para se desenvolver. No próximo passo, elas vão soltar folhas, vão produzir mais solo e aí elas permitem que outras plantas maiores ainda cheguem aqui e da mesma forma essas plantas vão modificar o ecossistema, principalmente os fatores abióticos do solo aqui, para alojar grandes árvores na situação final que a gente chama de clímax. Lembra de clímax do filme, a hora que o herói salva a mocinha, tá? Que o bandido morre, essa coisa assim. É onde tá acabando ali, tá chegando tudo onde tem que chegar.
Pensa nessa ideia de clímax. Bom, o que aconteceu aqui então? A gente tinha uma pedra sem nada, chegaram os primeiros líquens, algumas gramíneas, uns arbustos um pouco maiores, árvores de pequeno porte, árvores de médio porte e árvores de grande porte. Então a gente tem um aumento da vegetação. Essa vegetação nitidamente vai aumentando até chegar no que a gente imagina como sendo uma floresta. E como a gente define quando chegou o clímax? O clímax, um jeito de definir o clímax, um jeito interessante de entender, diz respeito à produtividade líquida. Quando começa o processo todo, a gente só tem produtores, só os líquens só. Quando chega algumas plantinhas maiores, eu vou fazer de rosa mesmo, começam a chegar alguns insetos, alguns bichos para comer essas plantas aqui. Não existem muitos comedores de líquens na natureza. E eles se desenvolvem bem devagar. Então, é raro que apareça um predador aqui. Mas aqui sim, você já tem consumidores primários comendo essas plantinhas. Aqui, quando tem arbustos, com certeza você já tem mais consumidores primários. Eu vou colocar até de azul aqui, pode chegar até umas aranhas, os comedores de insetos aqui. Você aumenta a complexidade da comunidade não só de plantas, como também de consumidores. E dessa forma você vai aumentando. Vamos desenhar um passarinho azul aqui, quando tem a árvore. Passarinho azul é ridículo, né? Mas vocês vão lembrar disso na prova. Você vai aumentando o tamanho dos organismos que esse ambiente também suporta. Conforme as plantas aumentam de tamanho, elas aumentam a sua capacidade de produzir matéria orgânica. E essa maior produção, maior produtividade permite maiores animais também. Então aqui um passarinho, a gente pode colocar um tamanduá aqui, não sei o que o tamanduá está fazendo num bosque, o rabinho do tamanduá para cima, a cabeça do tamanduá, não faço ideia do que ele está fazendo aqui. E no clímax vão desenhar um urso azul, porque um urso azul, vocês vão lembrar de que esse ambiente ele permite o desenvolvimento de grandes animais, tá? Os animais eles conseguem ser de maior porte conforme a vegetação produz mais. É isso que vocês têm que ter em mente, em relação com a produtividade. Conforme os consumidores aumentam, e aqui está de azul, a gente não tem quase nada de consumidor, quase nada, e vai aumentando, e cada vez mais consumidores e maiores para comer todos esses produtores aqui. O que acontece? A produtividade líquida, que é a diferença entre o que é produzido e o que é consumido pelos outros níveis tróficos, ela cai. Antigamente sobrava matéria orgânica, aqui em amarelo. Você tinha um excedente, tinha muito mais matéria orgânica do que era consumida. Conforme vai aumentando o número de animais, o que acontece? Os consumidores vão aproveitando a matéria orgânica até que você não tem mais excedente de matéria orgânica. Quando essa produtividade líquida se torna estável e muito baixa, tendendo a zero, onde tudo que se produz se consome, a gente chama isso de clímax. Significa que essa comunidade está usando tudo que o ambiente pode dar para ela. Já estabilizou. Então tem o máximo de vegetais que ela suporta com o máximo de animais que ela suporta. Essa é a ideia de clímax. É como se fosse uma história. Essa história ela vai modificando o terreno porque tem uma produtividade grande ainda. Isso é um sinal de que tem alguma coisa para mudar. E quando se estabiliza, seria o fim da história, aquela comunidade fica estável, tá? Uma pergunta importante, então, é pensar como que esses organismos vão chegando nessa comunidade. Como que as plantas maiores vão chegando aqui. Os animais é mais fácil de imaginar, né? Eles vão se andando, vem caminhando, voando, do jeito que eles conseguirem. Mas e as plantas? Bom, as sementes podem chegar ou pelo vento, que pode carregar essas sementes para cá, ou pelos animais. Seja um passarinho que come um fruto e depois deixa um presente aqui na mata, e do cocô dele a planta se desenvolve, ou até mamíferos que passam pelas plantas
e aquelas plantas, as sementes grudam, os picão, carrapicho da vida grudam no pelo e depois acabam caindo nessa região. As plantas têm várias estratégias para dispersar suas sementes. Bom, elas chegam desse modo, se desenvolvem porque têm condições adequadas, porque a comunidade prévia permitiu o desenvolvimento dessas sementes, tá? E uma coisa importante de ressaltar é que os líquens aqui do começo, conforme as plantas vão crescendo, vão fazendo sombra neles. E eles acabam morrendo. Ah, mas eu vi na floresta um monte de líquen. Provavelmente são líquens diferentes desses líquens do começo. É importante a gente ressaltar que essa comunidade ela vai alterando. Não é que só vai somando novas espécies. As espécies que são as colonizadoras mais rápidas, que chegam aqui primeiro, elas normalmente vão perdendo por competição e vão sendo extintas. Há uma substituição de espécies em todo esse processo. Eu não desenhei, mas numa floresta normalmente você enxerga, se você for lá você vai enxergar um monte de arbusto aqui embaixo, umas samambaias, umas coisas assim. Por que eu não desenhei aqui? Para poder desenhar agora. O que acontece é que esses arbustos da condição intermediária, aqui, pioneira intermediária, eles precisam de muito sol para se desenvolver. E quando tem a sombra da floresta, eles acabam morrendo e sendo extintos. Outras plantas que são adaptadas à sombra, que normalmente tem uma folhagem mais escura, folhas largas, elas acabam se desenvolvendo aqui. Então, mesmo numa floresta muito fechada, como a floresta amazônica, vocês vão ver plantas baixas de pequeno porte. São plantas que aproveitam para se desenvolver na sombra, tá? Quando vocês forem comprar a planta com a sua mãe, o vendedor vai falar, olha, mas vai ficar onde? Vai ficar no sol ou vai ficar na sombra? Eles dividem planta de sol e planta de sombra. Bom, acho que a sucessão ecológica é isso. Tem que saber que começa numa condição inicial onde não havia nenhuma comunidade, nada colonizado. Essa colonização vai acontecendo e permitindo que comunidades mais complexas, cada vez com uma maior diversidade, isso significa maior número de espécies, tá? A complexidade ela pode ser representada tanto pelo número de espécies que vai aumentando, como pela evolução da cadeia alimentar. Imagina aqui você não tem nem cadeia alimentar, porque não tem nenhum consumidor no líquen. Quando chegam os primeiros insetos, você tem uma cadeia alimentar bem simples, né? Uma teia bem simples, assim, alguns produtores e os poucos insetos que estão ali se alimentando. Depois você já começa a ficar com uma teia bem complicada. Aqui uma teia é quase impossível de desenhar, uma rede enorme que fica até difícil de entender. Se você tentar se mapear, tiver um estudo que mapeie isso e desenhar no papel, fica bem difícil de entender, tá? Então a complexidade também aumenta. Essa é a lógica da sucessão ecológica, do nada até o clímax, beleza? Um exemplo de onde ocorre a sucessão primária são nesses ambientes cheios de rochas. É lógico que aqui é no Parque do Caraça, a gente tem muita mata em volta, mas nesse ambiente que tem a rocha dá pra gente imaginar como é que acontece. Um ambiente onde não tem solo, a gente tem primeira colonização por líquens. Você eu acabei mostrando aí de perto, dá pra ver como esse líquen vai se desenvolver na rocha e como ele ataca a rocha. Ele está bem incrustado. Vou passar o dedo, vocês vão ver que ele não sai fácil, ele está bem preso na rocha, soltando ela, fragmentando ela. Tudo bem? Aqui vocês podem ver em primeiro lugar que eu sou um péssimo cameraman, que eu tremo muito, mas olhando o ambiente, é a formação rochosa que eu falei de uma formação colonização primária, e onde o solo seria depositado, você vê alguns matinhos bem pequenos, dá para perceber ali no fundo da imagem. Você vê que algumas plantas maiores se desenvolvem onde você tem deposição de solo. E aqui eu estou mostrando de perto os líquens, como eles estão atacando as rochas. Nesse caso, a gente não tem desenvolvimento de plantas aí porque o solo formado cai dentro dessa água aí.
Então não é tão fácil de imaginar. Mas é legal que dá pra ver as plantas ali ao fundo. Passou a rocha, tem um pouquinho de solo, já começa a desenvolver planta. O foco aqui fica nos líquens, de como eles atacam. Eu estava tentando mostrar isso nesse momento. E é muito bonito. É, eu tremo demais, na verdade. Em campo eu achei que não estava tremendo tanto, mas tem uma variedade muito grande de líquens nesse lugar. É bem bonito de ver. Agora, para pensar em como funciona a sucessão, eu estava no ponto da montanha aqui, na última vez que eu fui para campo. E aqui a gente tem a parte de pedra, que seria os estágios iniciais da colonização, onde vocês veem essas bromélias, essa plantinha que parece uma palmeirinha, elas estão se desenvolvendo ali porque tem um pouquinho de solo, que seria o segundo estágio do meu desenho. E esse vídeo então representa o começo. Conforme eu ia descendo a montanha, os locais abaixo dessa montanha já acumularam mais solo e a comunidade teve mais tempo de se desenvolver. Então eu vou passando os vídeos do meu percurso de volta, saindo aí do topo da montanha, passando agora mais ou menos uns 400 metros do topo. Tem essa vegetação baixa, vocês podem ver que não tem nenhum tipo de árvore. E a única coisa que dá para notar, além de eu ser um excelente cameraman, né, que não treme, é que você tem esses arbustos. O solo aí, ele já tem uma camada considerável que permite essas plantas um pouco maiores. E descendo a gente tem o próximo passo, a gente já vê algumas árvores já. Vocês veem o goiano, meu amigo, andando na frente, uma montanha linda no fundo atrás, e algumas árvores um pouquinho maiores já, que passam um pouco a minha altura. Em seguida, a gente já entra no cerrado, que continua o mesmo tipo de gramínea, mas com algumas árvores um pouquinho maiores já. Ao fundo, tá muito tremido, mas a gente já tem você consegue ver ali uma quantidade maior de árvores. E é uma pena que eu não consegui mostrar mais para baixo desse vale, quando a gente está chegando bem perto da trilha que vai para o santuário. Tem uma grande quantidade de árvores, é um bosque já, uma pequena floresta. Mas já estava de noite, então fica bem difícil de visualizar. Bom, esse é o esquemão geral. Eu já expliquei bastante como é que funciona a sucessão. E esse modelo didático da montanha é mais ou menos o seguinte. A gente fala que as pioneiras seria esse ambiente de rocha, onde está começando. Tá vendo? Não tem solo, está começando por aqui. As comunidades intermediárias, onde já tem um pouquinho de solo, a gente tem aqueles arbustos, aquelas moitas um pouquinho maiores, que vocês acabaram vendo nos vídeos. E a clímax é onde você já tem uma vegetação que parece uma floresta. Acho que ficou bem claro, né, tanto pela minha obra de arte como pelo meu vídeo super bem filmado da trilha, que dá pra ver tudo claramente. Acho que eu vou trabalhar na Globo como cameraman. E esse modelo de montanha é legal para entender como é que funciona, né, a sucessão. Deixando a sucessão primária de lado, eu vou falar do processo de colonização agora, vou falar de uma lógica que é muito importante para entender o processo. A gente tem dois tipos de estrategistas. A gente pode considerar todas as espécies, tanto vegetais como animais, como sendo um estrategista. Ao longo da sua evolução, cada uma das espécies acabou selecionando um tipo de desenvolvimento em relação que tem uma estratégia em relação ao crescimento corpóreo e a estratégia reprodutiva. Foi selecionado, então o que funciona foi mantido, vamos dizer assim, na evolução. Então, ao longo da evolução, essas plantas e animais podem se dividir em duas estratégias básicas. As estratégias R, que para guardar eu uso R de rápido, tá? Tem um rápido desenvolvimento, então ela cresce muito rápido e coloniza rapidamente uma área, vai investir em reprodução. Por exemplo, grama. Grama cresce bem rápido se a gente comparar uma grama com uma árvore grande. O desenvolvimento
a grama vai tomar essa área muito mais rápido que uma árvore que levaria muitos anos para crescer, para depois da semente, para a semente gerar outras árvores, outras plantas. Então é bem discrepante a diferença. E estrategistas K, eles têm um desenvolvimento lento, mas têm uma grande capacidade de competição. É o caso da árvore, demora para crescer, mas quando cresce ela vai fazer sombra e vai acabar matando as gramas que estão em volta, vai se estabelecer. Tem duas estratégias que são importantes aí. Estrategista R vai ser resiliente, que é a habilidade de se moldar ao ambiente. E estrategista K vai ser resistente, vai resistir às mudanças. Bom, eu vou explicar isso melhor no processo de sucessão secundária, que é o que vem agora. E entender essa lógica do que é rápido, do que é competidor, fica mais fácil para entender a sucessão secundária. Na sucessão secundária, se vocês lembram, é aquela que acontece depois que já tem uma comunidade e ela é removida, então um repovoamento de um habitat alterado, ela vai acontecer sempre após essa alteração do habitat, vai liberar novos nichos ecológicos disponíveis, vai ter um habitat disponível ali para colonização e a comunidade vai se recuperar. E eu vou explicar mais ou menos como é que isso funciona, tá? Como é que pode, lembrando então, a sucessão secundária ela pode acontecer ou por tragédias naturais, vamos dizer assim, deslizamento, fogo, um raio que cai na mata, uma árvore muito grande que cai de velho e vai derrubando as outras pelo caminho, e libera uma clareira onde plantas menores podem se desenvolver. Tudo isso permite uma sucessão secundária. E outra coisa importante a dizer é que na agricultura, quando a gente olha lá a plantação de soja, por exemplo, e surgem as plantas daninhas e o agricultor fica muito bravo, aquilo é um processo natural chamado de sucessão secundária. Havia uma mata antes do cultivo, seja lá qual for, e aí você planta a vegetação que você quer cultivar e nascem umas plantas intrometidas ali no meio. É só o processo natural que acontece a partir de um banco de sementes que está no solo. Então, por anos, as plantas vão se desenvolvendo e deixando a semente cair no solo. Quando tem as condições propícias, essas sementes germinam e novas plantas surgem. O que acontece é que o agricultor geralmente retira a mata nativa, começa a plantar e aquelas plantas que sempre estiveram lá vão começar a germinar em algum momento. Então, a agricultura que não é natural, vamos dizer assim, não é a lógica natural da coisa. A planta daninha é a lógica natural da coisa. Aí a gente vê como o antropocentrismo, né, a nossa visão humana distorce algumas coisas. É mais uma curiosidade que eu queria comentar com vocês. Então a partir de agora vamos ver alguns vídeos que fica mais fácil de explicar. Esse vídeo eu gravei em frente ao instituto, no parque Jequitibá, se não me falha a memória. Tem o passeio, a grama, tudo bem cuidadinho, bonitinho. Conforme você chega perto da mata, você já vê a diferença, já que a grama vai falhando, começa essas plantinhas, essas moitinhas um pouquinho maiores, que já tem um aspecto de mato na nossa concepção. Essas trepadeiras subindo nas árvores que sobraram, que são bem ralas ali. A gente tem esse capim alto também que se desenvolveu. É bem claro que a pessoa que roçou não chegou até ali, então se não tivesse roçado tudo, esse capim provavelmente estaria até na altura da calçada ali. Isso, por que eu filmei isso? Para mostrar a estratégia dessas plantas, né? Tanto essa moitinha que tem umas flores azuis e umas flores amarelas, quanto o capim, são estrategistas R, são bem rápidos. O desenvolvimento disso é coisa de poucos meses, já está grande já. Assim como essa trepadeirinha. Aí as árvores que estão por trás dessa trepadeira, e aí no meio, essas folhas mais brilhantes, e agora eu vou dar um zoom na planta ali do meio, é um jambolão aqui. Jambolão é uma fruta da Mata Atlântica, uma frutinha roxa, de uma árvore bem grande. Então o desenvolvimento dela é lento, só que ela vai ficar uma árvore enorme. Então essa mudinha de árvore aí, que está menor do que eu ainda, vai chegar a uns 15 metros, daqui a uns 15 anos mais ou menos. E aí ela vai conseguir ganhar altura e pegar luz lá em cima, sem essa sombra que as outras fazem nela. Essa é a ideia de sucessão secundária. Chegam primeiras rapidinhas e aí
as competidoras que demoram mais vão crescendo aos poucos. Aqui é um pouco mais para frente nesse passeio, se vocês seguirem ali vocês vão ver, tem uma clareira no meio da mata. No fundo a gente vê as árvores mais altas. Mais para frente eu vou erguer a câmera para mostrar a altura das árvores. E aquele buraco ali vai se recompondo. Ele foi aberto por alguma razão que eu não sei qual. E aí as sementes das árvores do entorno vão caindo. Algumas sementes que estavam no solo, as árvores vão crescendo. Essa trepadeira tomou conta por cima das árvores, mas ao longo do tempo, conforme essas plantas se desenvolvem, elas vão fechar tudo aquilo e ficar tudo alto de novo. E por fim, esse vídeo horrível do gramado com uma planta ali no meio. Por mais que cuidem da grama em frente ao instituto, há um banco de sementes e sempre as plantas vão tentar se desenvolver para recolonizar o ambiente. Se a planta, aquela plantinha é maior, ela não é tão rápida quanto a grama, mas ela é uma melhor competidora que a grama porque ela cresce mais e já faz sombra. Então a ideia basicamente é essa: para toda a área que a gente liberar, o mato volta a tomar e volta a crescer. Se você bobear, você vai ter uma floresta ao longo dos anos. Essa é a ideia de sucessão secundária, tudo bem? Mas vai ter uma floresta em qualquer lugar? Não. Vai depender da capacidade do solo. Quanto se no local já havia uma floresta, é bem provável que ao longo de muitos anos a floresta se recomponha. Tudo bem? Bom, acho que deu para ter uma ideia no oral de uma ideia geral de sucessão. E essa foi a aula. Um grande abraço.